Olá, pessoal! Vamos começar mais um videocast Emergência UAI, um videocast promovido pela Abramed MG, onde a gente conversa sobre temas relacionados à emergência de uma forma geral, né? Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tem o QR Code aqui embaixo, e de curtir esse vídeo para garantir que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre um dos temas que eu mais gosto dentro da emergência, que é o ensino, né, no contexto da emergência. E aí, para me ajudar a fazer essa entrevista hoje, chamei meu fiel escudeiro, né, aquele que eu convido para toda vez que eu vou me meter numa furada. É ele que eu vou convidar, então se apresenta aí pra gente, Gabriel. Bem, olá pessoal, e Clarice, obrigado pelo convite. Meu nome é Gabriel, sou médico pediatra emergencista e atualmente sou mestrando na saúde da criança e do adolescente na área de ensino, e aí também é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar e de estudar, que é o ensino e o ensino nesse cenário particular e especial da emergência e da emergência pediátrica, mais especificamente, que é a nossa área de atuação. E estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. E já começando aqui com os nossos entrevistados, chamar a Alana, para você se apresentar para a gente e na sua vida, na sua história, por que a emergência? Hum. Bom, pessoal, tudo bem? Um prazer, uma honra estar aqui. Queria agradecer muito pelo convite, porque se é apaixonante para vocês, para mim é muito também, né? Eu sou enfermeira, sou uma enfermeira formada dentro dessa perspectiva do atendimento de emergência, né? Sempre tive uma atuação clínica na terapia intensiva e no atendimento pré-hospitalar, pegando toda a história, né, de constituição da legislação, da urgência e da organização no nosso país. Isso para mim foi importante, mas também sempre tendo o ensino ao lado, né? Então, além dessa minha experiência na terapia intensiva e no SAMU, eu também tenho experiência com a docência, né? Atualmente eu sou professora do curso de graduação em enfermagem da UFMG, atuando também na pós-graduação, na pesquisa, na extensão, né? E acreditando que tudo isso forma um conjunto essencial para a gente colocar em evidência a relevância da formação, né? De uma formação consistente para a equipe multiprofissional, né? Para vocês, como médicos aí da pediatria, né? Sabem muito bem, mas como toda uma equipe de suporte e tendo um conhecimento relevante para exercer o desfecho final, né, dos pacientes. Ah, é muito legal, né, que eu acho que mostrar a importância de cada profissional dentro do atendimento da emergência, né. Exatamente, Eu acredito que acho que nós somos a especialidade que mais trabalha em equipe, sem né, dúvida dentro nenhuma. da assistência, né, então, que bom que você pode vir conversar com a gente Ah, um hoje, prazer, né, fiquei muito pra gente feliz. conversar sobre essa formação que é tão importante em todas as áreas, né. E Exatamente. muito importante também a gente aprender uma especialidade com a outra, é um ensino multidisciplinar também ali no Isso. cenário da emergência. A gente aprende muito com o pessoal da equipe multi, da enfermagem, da físio, eles também com a gente, então tem uma troca muito rica, muito fértil aí no campo do ensino, nesse cenário especificamente. Muito, eu falo muito, Gabriel, que muitas vezes quando a gente chega para plantões, mesmo quando a gente chega com alunos, né, para esse ambiente da emergência, é muito comum a gente dar uma olhadinha para o lado e perguntar: quem está comigo hoje? É tão Sim, gostoso quando a gente tem sincronia de equipe, né? sim, É toda a sim, equipe, porque a gente sabe que vai ser mais leve, não vai ser mais fácil e nem menos complexo, porque a urgência ela é complexa, mas sim. vai ser mais leve, porque todo mundo tem o mesmo objetivo e um nível de conhecimento também melhor, né? Mais próximo. Uhum. Muito legal. É. E completando a nossa mesa, né, Hernani, se apresenta aí. Pois é. Olá a todos. E por que emergência Por que também, né? emergência, né? Bom, olá a todos, obrigado pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui falando sobre um tema que eu sou apaixonado, que é educação. E aí você perguntou por que emergência, né? Tem um chavão que a gente fala, que todo mundo tem falado atualmente, a gente não escolhe emergência, é a emergência que nos escolhe, né? Bom, eu sou médico formado há exatos 28 anos, e sempre gostei de emergência. Na graduação, eu me sentia muito bem nessa parte de emergência, mas não existia na época a especialidade, não existia no Brasil a residência. Eu formei em 97, em 96 foi o primeiro programa que teve lá em Porto Alegre, mas não era uma residência credenciada e a gente não conhecia, né? Aí, bom, me formei, fui para cirurgia geral, fiz geral e trauma lá no João 23, uma escola de emergência, está lá no João 23.
Acho que foi meu primeiro passo, né, de imersão, que é um dos maiores pronto-socorros da América Latina. E pós-residência de trauma, eu exerci a cirurgia do trauma e trabalhei no SAMU. Acho que o SAMU foi o segundo diferencial. O SAMU, porque quando eu fui trabalhar no SAMU, se fosse uma ocorrência de trauma, eu ia tranquilo. Tudo envolvendo trauma e os procedimentos relacionados, mas poderia ser uma criança, poderia ser uma gestante, poderia ser um caso clínico. Isso me fez estudar, me fez me interessar e saber que a emergência era além disso, né? E aí depois eu me debandei para terapia intensiva, onde eu estou até hoje, né? Então, eu já tenho mais de 15 anos, 16 anos de terapia intensiva, titulado. E aí casou, né? Cirurgia, SAMU, terapia intensiva e a emergência foi permeando isso tudo, né? E na educação, eu trabalhei muito tempo com educação, como professor universitário. Meu mestrado foi em educação também, médica, e dentro da graduação eu ensinava emergência. Então foram 15 anos com laboratório de simulação, ensinando ultrassom, point of care na graduação desde 2015, e todos os protocolos de urgência, TLS, ACLS, protocolos de sepsis, tudo dentro da graduação no internato de urgência e no 8º período. Então foram 15 anos também trabalhando com graduação, né? Então junta isso tudo, assistência, docência, gestão, né, de pronto-socorro, coordenação de residência, esse conjunto que a educação acho que é um grande pilar. Pô, sem dúvida, né. Eu acho que, assim, depois dessa apresentação inicial, ficou muito claro que todos nós somos muito apaixonados pela especialidade, né. Uhum. Mas, às vezes, eu fico com a impressão de que nós somos raros, assim, né, que nessa nova geração, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar alguém que vocês acham que tem perfil. Não sei, às vezes eu tenho essa sensação, assim. O que que vocês acham que é esse tal desse perfil? Que precisa, né. O que que você vê lá nos seus alunos da graduação, que você identifica como esse perfil para o bichinho da emergência morder e se apaixonar também? Pois é, Clarissa, eu percebo que dentro da enfermagem, que eu tenho mais contato, muitos chegam já com aquela vontade grande da emergência, outros com muito medo, mas bem focado no que a mídia traz de mais relevante da emergência, como se fosse o pré-hospitalar, né? E então entra no primeiro período, eu quero trabalhar no SAMU. E aos poucos vai conhecendo o que é a emergência. E mais interessante ainda, quando eles descobrem sobre a residência, que hoje existe a possibilidade, né? A gente tem hoje esse novo panorama, essa nova oportunidade, e aí eles conseguem conhecer de uma forma mais geral as diferenças dos contextos e a importância da formação para todos esses contextos. E especialmente o fechamento de rede, né? O impacto de onde eu estou no pré-hospitalar, o que acontece no intra-hospitalar, passando por um atendimento emergencial de qualidade, né? Mas eles já chegam com os olhos brilhando, né? Porque nós temos na enfermagem, o técnico de enfermagem hoje se aprimorando, né? Não tem só o técnico, mas tem ele também. Então ele já vem um pouco com essa vivência, né? E ele já sabe que isso vai ser diferente, né? Mas eu não sei se a gente percebe, assim, isso que você fala, né? Por onde vai? Ontem uma aluna contou pra gente que ela nunca gostou de emergência e tinha horror de emergência. Até que a primeira oportunidade de emprego dela foi o pronto-socorro de uma cidade do interior. E Meu quando Deus, ela né, entrou no e que pronto-socorro, experiência, né. ela se apaixonou. Buscou uma pós-graduação, buscou na sequência uma residência, fez o mestrado e agora está no doutorado e continua atuando no pré-hospitalar e dentro de um hospital de emergência, né? Então eu acho que a oportunidade também de vivenciar, por isso é importante o ensino. O que a gente está oportunizando? De conhecer, da seriedade, né, e da relevância dessa área. E aí sim, a pessoa ela vai se encontrando, né? E quando encontra, é impressionante. Eu não sei se a emergência achou, se a pessoa achou a emergência, mas ela leva aquilo para a vida, né? Eu não sei vocês, mas meus filhos foram criados todos dentro dos protocolos, né? O que seria isso, né? Imagina, caiu. Na época não tinha letra X, agora tem, né? Do pré-hospitalar, mas assim, está chorando? Não precisa correr para chamar a mamãe. Né? Se está chorando, está entrando ar, está respirando, pode vir Via com aérea tá calma. pérvia. A via aérea está pérvia, né? Então a gente acaba tendo isso, né? A gente tem um carinho muito grande, porque é muita felicidade quando a gente sabe que participou de um momento que trouxe chance para aquela pessoa.
e aquela chance se concretiza, né? Porque nós sabemos que nós não estamos aí para salvar todo mundo, mas para dar as melhores oportunidades, chances, né? Isso sim, da melhor forma, da forma mais correta, né? Pois é, eu não acho que tem é difícil identificar um perfil. Né? Eu acho que assim, a gente tem os nossos espelhos, né? Você se encontra ao longo do curso. Eu começo pela graduação. A gente entra, cada um chega na graduação com sua bagagem emocional e pessoal, e você vai vendo seus espelhos e seus interesses ao longo do curso. E aí tem duas realidades, duas situações diferentes. A primeira situação, na minha época, não tinha uma disciplina de emergência, não existiam laboratórios de simulação, o foco era outro, mas a gente tinha uma outra maneira de aprender e a gente acabava se encontrando dentro do curso. Eu acho que quando começou a ter laboratório de simulação, começou a se falar mais de emergência na graduação, você começa a apresentar. Por isso eu acho que o grande ponto hoje é a importância de a gente trabalhar na graduação. É lá que eu começo a apresentar para o acadêmico o que é emergência, a importância da emergência, que não é um bico, né? Eu formei, vou dar plantão ali. Então, faltava isso antigamente. E eu acho que hoje essa construção ela está vindo forte, né? A gente fala que uma educação ele é um tripé, que é o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então a gente tem que trabalhar isso ao longo do curso, isso vai depois perpassar para a residência, para os cursos de pós-graduação, para os cursos de atualização, sempre trabalhando os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, que eu acho que o mais importante às vezes são negligenciadas, né? É o profissionalismo, né? Exatamente. Sim, então, assim, eu acho que, como eu falei no início, não é você que escolhe a emergência, ela que te escolhe dentro do seu perfil, de como é que você se enxerga dentro da área de saúde, como é que é o seu perfil psicológico, como é que você vai se encontrar ali dentro. E aí, eu acho que o primeiro pilar a gente falar aqui, é importante a gente começar a falar sobre a graduação, o que a gente pode fazer, o que está sendo feito e o que pode ser feito na graduação para a gente fortalecer a emergência. Eu falo que a medicina de emergência ela foi gestada em cima de batalhas. A primeira batalha é a batalha para que a especialidade fosse reconhecida. Né? Uma longa batalha que foi vencida. Hoje a gente tem especialidade. A segunda batalha foi a batalha para você criar as residências e disseminar. E essa batalha está em curso ainda. E a gente tem uma terceira batalha, que é a batalha de valorização profissional, de solidificar isso. E aí a educação entra como pilar importantíssimo. Educação, gestão e assistência. São os 3 pilares. E a educação acho que é um dos maiores pilares por isso. Para a gente começar, para você valorizar, a gente tem que ter uma base sólida, a gente tem que ter pessoas bem formadas, as pessoas têm que saber a importância e o que é emergência. E isso começa na graduação. Sim. Perfeito. E você está falando aí da graduação. Acho muito legal começar a pensar pela graduação, mas o primeiro passo de apresentar a emergência e de formar o profissional. E aí até queria te perguntar da experiência de vocês. A graduação é um momento que o ensino está prevalecendo em relação a essas outras situações que você colocou da gestão, da assistência. Ele é um momento principal, predominantemente do ensino, né? Muitas vezes nós não estamos tão diretamente ligados à assistência. E muitos desses profissionais já formam, na realidade, né, do nosso país, e já vão trabalhar na emergência. Como que vocês lidam com esse desafio de formar esse profissional ali da graduação para já ter um preparo nesse cenário complexo e desafiador da emergência, já ter um preparo ali para atuar nesse cenário assim que formar, por exemplo? Eu tenho uma colocação que eu tenho falado com os alunos, com os residentes, com os colegas, que para você ser professor é obrigatório 3 requisitos: conhecimento, experiência e didática. Vocês vão lembrar que se te faltar um, nós temos um gargalo, uma falha. Nós já tivemos professores que tinham conhecimento, tinham experiência e não tinham didática. Aquele profissional muito bom, como médico, como enfermeiro, que na prática o conhecimento, a experiência, não tem dúvida, mas eles não tinham a maneira de passar. Então, faltou didática, perdemos um pilar. Temos um segundo ponto, que é aquela pessoa que tem experiência didática, mas não tem conhecimento. Eu brinco que é a pessoa que aprendeu de orelhada e vai ensinar de orelhada. Ela tem estrada, ela tem a didática, mas ela não tem o embasamento. Mas o que mais me preocupa hoje é aquele que tem conhecimento didático e não tem experiência. Acabou a residência agora e vai para a internet, né, que é a nova... como é que fala? Um novo canal de conversa. Então a pessoa tem a linguagem, ela tem um conhecimento atualizado, mas ela não viveu.
Eu quero aquela curva aprender. de Dunning-Kruger, Aham. né? Exatamente. Que fala que o menos experiente é aquele que tem mais coragem, né? É. Uhum. E aí, com o passar do tempo, essa Uhum. coragem vai só diminuindo. E eu vejo isso mesmo, assim, hoje em dia, eu acho que eu penso muito antes de falar qualquer coisa, Sim. né? Será que o que eu tô falando vai ser uma besteira, né? Acho que tudo que a gente tudo que a gente produziu para residência também, a gente produz muito conteúdo de encarte, né? No intuito de facilitar mesmo Conteúdo as prático, condutas, né? uma coisa prática. E aí eu sempre ficava falando assim, Gabriel, nós estamos dando a cara a tapa, a gente está se expondo e muita gente vai questionar o que a gente está escrevendo. Então a gente precisa muito embasar muito bem o que a gente está colocando aqui. Cada vírgula. Por isso que Cada eu falei que vírgula para precisa ser falar muito de bem embasada. para falar de educação, mesmo que seja na graduação, a gente tem que falar primeiro do educador, da nossa formação como Sim. educador, né? Então, Sim. assim, eu falo com os alunos, se a gente quiser aprender medicina baseada em protocolos diagnósticos e protocolos terapêuticos, isso a máquina faz. Sim. Então, medicina é arte e ciência. A ciência, hoje, ela não nos pertence mais, ela é livre, ela está aí na internet. O que vai diferenciar é a arte de exercer a ciência. E essa arte vem, então, eu quero aprender a dirigir com quem furou o pneu, pegou a estrada de terra, atolou. Essa pessoa, a gente aprende muito mais com os erros e com a estrada, por mais árdua que seja, do que com aquela facilidade. Então, o pessoal está mudando um pouquinho a lógica hoje e focando muito nessa cultura de objetividade, de rapidez. É um ponto positivo, mas o ponto negativo é que a gente, às vezes, tem pessoas com conhecimento, com didática, mas não tem a estrada. Então, isso é muito importante na graduação, a gente ter professores que têm uma história, né? Então, você falou lá essa correlação assistência e docência. Tudo que eu vivi de pré-hospitalar, de intra-hospitalar, bloco cirúrgico, hospital, e ao mesmo tempo eu tinha experiência para passar para os alunos. E aí você começa a encantar o aluno. Exato. Aí que ele começa a entender que é importante. Então, eu acho que essa construção que a gente tem que trabalhar. E aí a gente até volta no que você estava dizendo, que você falou, achei muito bonito que você falou desse carinho com a especialidade, e é nisso que a gente encanta o aluno e abre as isso. portas da E emergência aí, para ele. Né? quando a gente vai para a formação de um aluno, e ele chega e a gente consegue ir contextualizando ele para aquela importância, né? Eu tenho alunos que começaram comigo numa iniciação científica ou como num projeto de extensão ali de suporte básico de vida e hoje concluíram o mestrado. Passaram pela residência e estavam sempre juntos ali para seguir a orientação. E o que é mais interessante? Do mesmo jeito que você encanta o aluno volta e te encanta. Né? E ele vai ampliando a construção do conhecimento na urgência. Então, eu acho que é isso que o Hernani colocou. É muito importante ter os 3 pilares, porque quando você tem conhecimento, né, você entende a importância de construção e divulgação do conhecimento responsável, né? Você vai conseguir ampliar para outros campos. Né? Então, a gente tem, sim, muitos protocolos que vão nos ajudar na tomada de decisão de situações cruciais, com tempo 0. A gente nem fala tempo mínimo, né? A gente fala que o tempo é 0. Mas eu também tenho situações de relação interpessoal. E que muitas vezes essas pessoas que avançaram e voltam para estudar, elas voltam com essas questões apontadas. Né? Como a gente pode tratar, por exemplo, casos de mulheres agredidas pelo parceiro íntimo, que muitas vezes a necessidade dela imediata é um atendimento por trauma, né? Uma lesão grave na face, coisas desse tipo, mas ao mesmo tempo tem uma outra questão permeando. Será que toda vez que eu atendo uma mulher, estou dando só um exemplo, né? Uhum. Eu consigo enxergar para além daquelas lesões? E aí a gente começa a ampliar, né? E mostrando o diferencial de uma formação continuada. Né? Uma outra coisa importante que eu vejo na graduação também, e que isso vem acontecendo com frequência, é experienciar situações de urgência fora do contexto da urgência. Será que só tem urgência ali quando eu vou na ambulância, quando eu estou ali num pronto atendimento? Ou ela chega como porta de entrada conhecida na legislação, que é a unidade básica de saúde? Ou ela chega no plantão de quem está se formando lá na maternidade? Né? Ou ela acontece no meio de uma unidade de internação, né, de pacientes estáveis, ou no ambulatório, que seria aquele lugar mais tranquilo, imagina, ou, como a gente conhece muito, clínicas de exames, né? Então, isso começa a acontecer e as pessoas começaram a buscar também, e a preocupar
Então, como o aluno ele vai passando em diversos locais e isso acontece, ele começa a alertar também e se interessar. Por isso que a gente precisa estruturar. E a experiência, ela é essencial, não é? Porque eu tenho que adaptar o protocolo e o conhecimento à realidade, inclusive, do país ou da região onde eu trabalho. Isso é muito importante, né? Porque a gente está aqui falando nesse videocast, né? Que é da Abramed MG, mas a gente está falando, né? Para muitas regiões e para pessoas de vários locais. E que isso vai acontecendo por meio da experiência e desse alicerce que é construído, né? Acho que essa questão da experiência, ela é fundamental mesmo, né? Mas também é complicado, porque aí aquele profissional que acaba de terminar a graduação e que ele não tem essa experiência, eu acho que a única oportunidade segura e real de adquirir essa experiência rápido e de uma forma muito sólida é a residência, né? Às vezes eu fico brincando que a residência é um grande esquema JK, assim, né? 50 anos em 5. Que eu acho que você vive ali tantas, especialmente se você faz uma residência num serviço que tem um grande volume de paciente, né? Bem preceptorado. Eu acho que você consegue, em pouco tempo ali da residência, adquirir uma bagagem que fora da residência ia gastar uns 15 anos para conseguir, né? Então, acho que é a gente tentar colocar ali no aluno, né? Atualmente, eu não trabalho mais com graduação, eu trabalhei por muitos anos, trabalhei por 8 anos com graduação, e eu ia vendo cada vez mais os alunos realmente se interessando pela emergência, né? Atualmente até o Gabriel acabou ocupando meu lugar nessa graduação, né? E como é fácil dar aula de emergência, né? Porque todo Sigo com a mundo se missão interessa. sigo com a missão que É. você fez um tanto de fazer brilhar o olhinho deles para emergência. Olha pra você que interessante, Clarice. Antigamente foi assim, o aluno dentro do curso, seja de medicina ou de enfermagem, né, ele vai experimentando, como eu falei, a parte do conhecimento, ele vai treinando habilidades e vai tentando, ao longo do curso, construir as suas atitudes, que é a comunhão disso tudo, né? Mas quando chegava na urgência, na nossa época, né, o aluno ele ficava muito como espectador, porque não era um local onde ele poderia exercer, durante a graduação, habilidades. Então, uma coisa é ele estar na enfermaria, olhar a pressão do paciente, olhar um pulso, dados vitais. Outra coisa é ele entubar um paciente. Então, quando começou a ter a simulação na graduação, permitiu que a gente treinasse habilidades, contextualizasse isso com atitudes. E isso foi, eu acho, um despertar. Esse acadêmico de hoje, ele vai ser o nosso residente de amanhã. Ele se encanta na graduação e depois ele vai buscar a residência, que com certeza é a melhor maneira de se formar um profissional, né? E a gente tem que investir em boas residências, uma residência que não seja só tocação de serviço, que não seja só mão de obra. Então, isso passa por preceptoria, passa por uma bagagem teórica na residência, treinamento, horário protegido. Para estudo, para carga teórica. E não para por isso, você tem que continuar depois os seus cursos de atualização. Como a emergência é uma área nova e a gente tem uma série de pessoas que já estavam na emergência há muito tempo, a gente tem que entender que tem dois lados. Eu tenho um grupo que vai formar e vai para a residência, mas eu tenho um grupo de pessoas que já tem uma certa estrada e que querem se titular, e elas vão buscar agora pós-graduações, cursos de especialização ou de aprimoramento para que ela possa se titular depois. Então, a gente tem duas vertentes hoje no Brasil. A residência, que tem que ser fomentada e crescer cada vez mais de maneira sólida e correta, e, ao mesmo tempo, treinamentos para aquelas pessoas que não vão mais fazer residência, que já passaram, né, já têm uma vivência e querem se atualizar. O que a gente não pode permitir é que a emergência seja área sem dono de ninguém, de pessoas aventureiras. Quem está lá tem que gostar e tem que saber. Deixar de ser um lugar de passagem, né? De passagem, isso, exatamente. Eu acho que durante muito tempo... E como é difícil ter uma preceptoria sólida, né? Porque, querendo ou não, nós somos muito poucos, né? Em um dos serviços que eu trabalho, a gente tem uma abundância de emergencistas, porque nós temos uma residência e a gente tenta, a todo custo, absorver os nossos egressos, né? Então, o emergencista pediátrico, ele é um bicho ainda mais raro que o emergencista geral, né? Nós somos muito poucos. Mas eu olho, por exemplo, para a residência de enfermagem e vejo que para eles é muito mais difícil, né? Essa questão de ter um enfermeiro... Um dos serviços que eu trabalho tem uma residência de emergência em enfermagem. Né? E lá não tem nenhum especialista
que seja o preceptor daquele residente. Isso, Né? isso. Eu não tenho nenhum enfermeiro emergencista que possa ser o preceptor. Então, eles são preceptorados pelos enfermeiros generalistas. E isso, né, gente? Um enfermeiro que passou por uma residência, ele é a melhor pessoa para dali, né, ser tutor em uma residência. Então, eu acredito que para vocês na enfermagem seja até mais difícil encontrar esse preceptor, né, e fortalecer isso dentro das instituições. Isso é bem desafiador. Né? Então, isso é feito um trabalho muito conjunto. Né? As residências multiprofissionais, elas precisam ter uma ligação com instituições de ensino ou ser um hospital de ensino. Né? Não pode desvincular. E isso a gente vai construindo em conjunto. Né? Então, tem essa parte da condução acadêmica, das aulas que a gente dá suporte pela universidade, né? E tem também cursos de formação de preceptores, porque os reais preceptores, eles estão se formando agora. Né? A partir do momento que teve a primeira turma de residência, a segunda, a terceira, eles começam a ser absorvidos. Porque é isso, a formação de excelência vai ser na medicina e vai ser nas outras profissões também. Imagina, né? Eu ter tido essa oportunidade, né? E não essa aquisição ano a ano, que não foi fácil. Você não né? pôde fazer os 50 anos em 5. Eu não pude fazer os 50 anos em 5, né? Então, assim, é uma diferença grande que já está sendo percebida nas instituições por esses dois motivos. Tanto para atuar, quanto para preceptorar alunos de graduação, para preceptorar novos residentes, ou seja, quem vai receber, por exemplo, alunos do internato, num setor de urgência. Né? Ninguém melhor do que quem já fez a residência, está naquele serviço, porque entende todo esse processo de formação, que não foi dentro ali de cursos, como a gente teve que correr muito atrás, né, Hernani? Muito. Né? Eu lembro que eu já tinha uma especialização em terapia intensiva, né? E eu queria muito trabalhar na ambulância do resgate, que chamava, né? E todo mundo falava, você tem que ter experiência, você tem que ter o curso tal, o curso tal, o curso tal. A gente não tinha uma grade, nós tínhamos os cursos e eu fiz todos. Né? E ali eu fui buscar o caminho, né? Porque dentro do hospital eu tinha quem perguntar. Mas quando eu vou para uma ambulância, eu perguntaria para quem? Se eu seria a única enfermeira. Então, né? Tem um caso interessante, é o seguinte, eu tive a oportunidade de criar e coordenar uma residência de emergência na primeira leva, né, 2019, foi a segunda leva de residências quando foram aprovadas. E eu falo o seguinte, geralmente você tem um serviço, esse serviço funciona, e quando você cria uma residência, essa residência ela é incorporada nesse serviço que funciona. A emergência foi um grande desafio porque não existia o serviço, não existia um desenho, e aí normalmente a residência ela era criada junto com o serviço. Porque a emergência ela nasceu da onde aqui no Brasil? Clínicos, cardiologistas, anestesistas, intensivistas, cirurgiões, pessoas de outras especialidades que gostavam de emergência, que viviam naquele ambiente, elas fomentaram, elas correram atrás. Então, os primeiros emergencistas foram egressos de outras áreas. Eu fui cirurgião, o Frederico Arnaud, grande amigo nosso, é anestesista, intensivista, a doutora Cida, cardiologista, intensivista. Então, a gente tem uma série de colegas de outras especialidades que lá atrás foram os fomentadores e foram os primeiros preceptores. Né? Aí, quando eu montei a residência, o que acontecia? A gente tinha que captar pessoas, um cardiologista, um clínico, um cirurgião, pessoas que estavam naquele ambiente, que gostavam de ensinar, que sabiam o que estavam fazendo, que pudessem formar. Então, nosso residente ele passava por vários especialistas de outras áreas para tirar um pouquinho de cada um ali para construir o que a gente quer que seja realmente emergência. E que compra a ideia, né? Porque tem alguns especialistas que têm um pouco de ciúme, você não acha? Isso foi muito difícil. Tem uns que acho que ficam com a impressão de que vão perder ali um campo de trabalho, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, quando você está num grande centro, você geralmente já tem alguns profissionais em hospitais escola, em hospitais públicos onde você é concursado, então você tem já um nivelamento assim, eu vou trabalhar em tal hospital, lá tem já tinha um concursado de clínica, de cirurgia, então eu tenho titulados ali de outras áreas. Mas você vai para o interior, pronto-socorro era terra de ninguém. E eu brincava assim, você dá plantão de cirurgia, você tem que ser cirurgião. Você dá plantão de neuro, você tem que ser neuro. Para dar plantão de ortopedia, tem que ser ortopedia. Mas para dar plantão de clínica, você tinha que ser médico. E aí começou a acontecer, para dar plantão de pediatria, tinha que ser médico também.
começou a acontecer isso. Então, eu não tinha, às vezes, preceptor. Eu não posso colocar um residente para ser preceptorado por alguém que não teve residência. Então, Sim. é um desafio absurdo. A gente tem que mudar essa realidade, pensando no Brasil como um todo, nas diferenças entre as cidades, tamanho, complexidade, para a gente ter uma formação adequada. E atrair um profissional capacitado para ele exercer aquilo com qualidade e ensinar com qualidade e Isso. propriedade. Eu acho que nisso uma coisa importante também, nos programas de residência, no que a gente trabalha, que a Clarice coordena, é um pilar importante, foi muito importante na minha formação, é incorporar nesses programas de residência a formação em docência, o Sim. treinamento em docência, para a gente não só formar esse profissional especialista, como também um futuro preceptor, para a gente refomentar essa cadeia de ensino que vai refrescar e multiplicar e aprimorar a especialidade, né? Isso vai começar a acontecer agora quando a gente conseguir implantar as EPAs, né? Entrustable Professional Activities, né? As atividades aí, baseadas em competência. competência. Uhum. E aí, lá na frente, uma das últimas competências é quando você tem condição de ensinar. Então, um bom residente vai ser aquele que ele vai estar preceptorando o mais novo, né? O que está terminando, preceptorando o mais novo. É que na nossa residência, né, onde o Gabriel fez, eu também não tive a oportunidade, né, de fazer. Eu tive que ir, assim, fui trabalhando. Foi trabalhando. Uhum. Você foi o E- JK, né? Você criou 50 anos em 5. Na verdade, assim, Você foi o JK. a gente tinha acabado de entrar no trabalho e aí surgiu um concurso interno para ficar num horário bom, de dia. Aí, pronto, assim nasceu os primeiros 5 horizontais lá da sala de emergência. E aí, um dia, o Gabriel Gouveia, que tá lá no Canadá, virou e falou assim, gente, vamos fazer a prova de título? Foi a primeira que Uhum. teve. Aí eu falei, de quê? Aí ele, de emergência. Eu falei, mas como assim? Ele, isso que a gente faz aqui, nós somos emergencistas. Eu falei, não, claro que não, nós somos pediatras. Ele, não, a gente passa o dia atendendo paciente grave aqui na sala de emergência, nós somos emergencistas. Eu, não, mas como assim, emergencistas? Aí ele eu falei, não vou fazer nem morta. E fui pra casa. E fiquei, né, matutando isso na cabeça, pensando. Ele, vamos fazer que daí a gente abre uma residência. Eu falei, você tá louco, ninguém vai querer fazer isso. Quem vai querer fazer uma residência que vai ficar dando plantão a vida inteira? Aí ele, a gente. Eu falei, vamos abrir e a vamos gente. ver o que vai acontecer. E assim, nós temos tido muitas alegrias com a residência, né? Nosso primeiro ano foi o maior desafio, a gente abriu em 2020, ano da pandemia, Nossa. que para a pediatria resultou em 0 pacientes. Então, a nossa primeira residente, que hoje em dia é uma emergencista maravilhosa, que coordena outra residência, né? Aqui em BH nós temos 2 residências, então eu coordeno uma e a Bruna coordena a outra. Ela foi a nossa primeira filhota desse ano que tinha tudo para dar tudo errado, porque a gente nem tinha paciente, né? E aí foi passando o tempo, nós tivemos residente todos os anos, o que agora que a pediatria virou 3 anos, passou por um tempo assim que ninguém queria fazer outra residência, e já tem ali, esse é o 3º ano que a gente tem todas as vagas preenchidas, o que é uma alegria imensa e que às vezes custa acreditar. E aí, dentro da nossa formação, a gente tem três rodadas em que o residente passa como sênior, né? Que é isso que o Gabriel estava comentando, no qual ele atua como um preceptor. Ótimo. Então, ele tem um residente que ele vai avaliar baseado em EPAs, né? Porque lá na residência de pediatria as avaliações já são todas em EPAs, as avaliações da residência de emergência são todas em EPAs também. Então, a gente explica para ele como é que é a EPA, e aí, hoje mesmo, eu fiz junto com a nossa residência de emergência pediátrica a primeira avaliação dela. Dei um R1 para ela acompanhar e avaliar, e foi uma experiência super legal. Ela ficou toda nervosa no começo, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz isso. Eu falei, não, eu vou te ajudar a introduzir a conversa e depois você continua. E aí ela ficou meia hora com a outra residente avaliando. Então, acho que isso, assim, levantar mostrar para a pessoa que também ela tem condição, né, de ensino, porque às vezes, assim, ela tem o conhecimento, ela tem a experiência que ela está adquirindo ali nos 50 anos em 5, ela até tem uma didática, mas isso é treinável, né? Eu acho que a didática já foi-se o tempo, já foi-se o tempo em que a didática era uma habilidade inata, né? Acho que isso dá pra gente treinar, mas ela às vezes fala assim, não, mas como que eu vou ensinar, como que eu vou ser preceptor? E a gente vai mostrando isso. E outra coisa que a gente tem tentado também é a questão do mestrado,
né? Que eu confesso que eu mesma também nunca acreditei, até que entrei no mestrado, com mais de 10 anos de formada, resolvi fazer um mestrado e vi que realmente muda a nossa forma de perceber mesmo as coisas. E aí convenci o Gabriel e a Vívia, que foram nossos 2 últimos residentes, e hoje eu tive uma conversa com a Sara, falei, Sara, que é a nossa residente atual, né? Sara, preciso te falar uma coisa, não sei se é bom ou ruim. Aí ela, e o quê? Eu falei, olha, seu trabalho de conclusão de residência tá muito legal. E eu acho que vai ser um desperdício se você não fizer um mestrado com ele. Aí ela, ai, será? Esse cavalo não vai passar selado de novo. Aí ela, ai, tá, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Prova de inglês. Aí eu já tava lá se inscrevendo. Eu acho que essa questão ela é muito importante da gente apontar aqui. Sim. Né? Como que a pós-graduação estricta, o mestrado e o doutorado, ele não está vinculado a ensino acadêmico. Sim. Ele está vinculado a outras questões de formação. Né? Então, assim, tem muita gente que tem essa coisa, não vou querer dar aula, mas não é para isso. Sim. Né? Quando eu fiz meu processo do mestrado, eu estava na coordenação do SAMU de Belo Horizonte, né? E os distribuidores externos automáticos tinham acabado de chegar para as unidades básicas, né? De suporte básico. A gente só tinha até então chance de desfibrilar uma pessoa em parada cardíaca se a unidade de suporte avançado chegasse. Né? Então, isso era assim, bom, quem vai estudar isso? A Alana. Eu fui para o mestrado com a certeza de que se eu passasse ou não no processo, isso a gente ia estudar. E Sim. assim eu estudei, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado, numa parceria com a Daniela Moraes, que é do NEP, do SAMU, e a gente é parceiro até hoje, com o único banco grande que nós temos no Brasil sobre PCR em pré-hospitalar. Né? Então, assim, a implicação do que você faz no dia a dia, uma hora precisa aparecer. E o legal é que as residências, como a gente às vezes encontra o multiprofissional com a residência médica, tem proporcionado isso. Eu estou com uma residente num dos hospitais que eu acompanho, que ela fez uma proposta interessante e que o coordenador da residência médica, ele falou, eu quero ir com vocês nesse trabalho. Porque, sabe, aquela Que coisa legal. assim, é nosso. Sim. Né? Então, quando começa a ser nosso, eu quero ver o que nós estamos fazendo lá na frente, mensurado, avaliado, até para eu poder reformular e repensar EPAs e outros pontos chaves de formação. Né? E isso é que nos encanta. Né? Quando eu já estava achando que eu estava cansada de dar plantão num suporte avançado, onde a gente atendia 7, 8 casos de parada cardíaca sem reversão no adulto, não é assim. Quantos bons desfechos nós tivemos, né? Então, isso é importante para a gente reforçar o que é trabalhar na emergência. Alana, né? você me lembrou que, olha que coincidência, né? O meu trabalho de mestrado foi parada cardíaca no INTRA? Não, atenção primária. Atenção eu primária. fiz atenção primária? Eu peguei 70 profissionais, entre médicos e enfermeiros, fiz uma prova de teórica e prática de BLS catastrófico, né? Ninguém sabia ligar nada. Aí fiz o treinamento de BLS, um pouquinho de AC para eles, e depois fiz o pós, foi intervencional, mostrando, né, qual era o conhecimento e a importância da capacitação caso chegasse uma parada. Né? E era com DEA, tem um DEA lá, Que vamos legal. usar e tudo. E aí, dentro desse mestrado, teve um outro trabalho que foi produzido baseado num trabalho de Amsterdã, onde eles tinham um cardioversor, um DEA, numa estação de trem. E aí eles fizeram um questionário perguntando para as pessoas que estavam lá, você sabe o que é isso? Para que serve? Você pode usar? E eles provaram que o fato de ele estar presente não quer dizer que ele estaria disponível, porque as pessoas não conheciam. Esse foi um trabalho lá de Amsterdã. Eu estava no aeroporto em Montes Claros e do lado da lanchonete tinha um DEA. E eu perguntei para a menina da lanchonete, o que é isso aqui? Ela falou assim, esse é um negócio dos bombeiros. Aí nós treinamos os alunos e fomos treinar o pessoal. Né? Isso aqui também é do bombeiro. Treinamos o pessoal do aeroporto e logo depois teve uma parada cardíaca no aeroporto e o pessoal pegou o DEA e usou. Meu Deus. E muito importante, né, Hernani? Porque, por exemplo, eu tenho um projeto de extensão que ele surge por conta do resultado do meu estudo de mestrado e doutorado. Né? Então, assim, o pessoal fala, mas você pesquisa, o grupo de pesquisa? Sim, também. Mas a minha paixão é o projeto de extensão, que é capacitação e suporte básico de vida e uso do DEA.
E quem pode participar? Alunos de qualquer curso, de qualquer universidade. Né? Então, assim, legal. independente de onde eu esteja lecionando, né? E isso também aproxima o aluno ali, né? Porque mostra nesse aluno a capacidade que ele tem de ter um conhecimento e repassar. Repassar para o leigo. Nós fazemos em unidades básicas de saúde, nós fazemos em unidades acadêmicas da universidade, Muito legal. que não são ligadas à área de saúde, mas que circulam quantas pessoas ali, né? Às vezes vão para uma banca, pai, irmão, e tudo pode acontecer ali, né? Então, trazer essa apropriação, quando você coloca para o residente, ela é essencial, porque é quando a pessoa entende que o que ela faz é importante e tão importante, que passar para frente, saber avaliar se o outro está pronto, é fundamental, é essencial. Então, vira essa cadeia de aprendizado em espiral que a gente não quer parar, né? E o outro ponto é quando a gente se imagina precisando desse atendimento. Quem vai nos atender, né? Esse eu acho um ponto bem importante, assim. Né? Eu acho que não só a gente, mas os nossos Você familiares, né? fala E de todo mundo em pediatria, volta. né? E eu falei assim, nossa, se os pais e as mães adoram os pediatras, imagina o pediatra emergencista para uma mãe emergencista. Né? Então, uma vez eu tive eu tenho um menino que tem asma, um menininho que hoje está caçulinha de 17 anos, mas que Pequenininho. antes de 2 anos ele teve uma insuficiência respiratória importante, né? Rebaixou a condição do nível de consciência, e eu fiquei com ele no carro, eu falei assim, para onde eu vou? Eu vou para o SAMU, porque lá tá fulano, que é pediatra, que é da emergência. A segurança que você tem quando você sabe que alguém tem conhecimento, experiência e habilidade, faz muita diferença. E eu acho que essa questão né? da parada para vocês, acho que para nós é o engasgo, né? Sim. Porque as crianças não param assim, né? Não. Igual os adultos que de repente caem Mas ali. e o não. engasgo, né? Que tem sido acho muito... que o nosso ponto do BLS é o engasgo, Sim, né? muito. E que é uma coisa tão simples, muitas vezes, de resolver, especialmente se está ali no início, né? E como essas estratégias de educação para a comunidade são importantes. Você sabe que uma coisa que me incomoda muito, né? assim, às vezes você vê na internet, hoje eu falo que a internet ela é muito importante como um canal de comunicação, de conhecimento, de integração, mas você tem que saber filtrar. Você vê, perca o medo de dar plantão. Gente, eu tenho medo até hoje. Ou então aquele curso assim, aprenda tudo sobre intubação. Falei, gente, eu não sei tudo. Avisa, bom então, pensa. o problema, o meu medo é esse. A gente tem que valorizar a emergência e formar pessoas, porque assim, não é um lugar para um aventureiro. Não, né? e, assim, Exatamente, e como as pessoas falam com convicção. Com convicção. Que tem a ver com a curva que você falou, né? Da coragem. Outro dia, talvez um bom nome de curso seria... Tenha não perca o medo não de dar perca o medo, plantão. não Continue com medo de dar plantão. Esse é o meu lema na graduação. Né? Sim. Vamos para o campo de estágio. E o aluno, tô tranquilo, me preocupa. Eu já Sim. alerto aquele. O que fala, tô com muito medo, já respiro aliviada. Porque o medo faz parte disso, da responsabilidade do seu ato. Né? Então, sim, como nunca deixar de ter medo? E é engraçado, a gente que tem Acho que isso não pode na ser um gente... medo que paralisa. Não, de forma né? alguma. Mas um medo que te deixa medo cauteloso. que te move. Te Sim. move para manter em atualização. Né? Eu vou dar uma aula. Todo semestre é a mesma aula, eu não consigo dar essa aula sem estudar, sem buscar o que tem de novo. Porque eu tenho medo do ensino não estar dentro do que é mais recomendado. Sim. Né? Então, assim, Sim. é isso, é não paralisar, mas é te alertar para a relevância dessa atualização, de como fazer com responsabilidade. No sentido de aumentar a nossa atenção e a nossa responsabilidade. Isso. Tem algo que você fala várias vezes, que quem passa 12 horas no plantão lá na emergência e não tem umas 6 taquicardias ali, Nossa. pelo menos no plantão, não criar entendeu pelo o que menos está uma acontecendo. coronária colateral ali, ele tá, Agora, tá a estranho. grande vantagem da emergência que eu vejo, que a gente tem que explorar, é que quem faz emergência gosta de estar lá. Por gostar de estar lá, essa pessoa vai procurar fazer o melhor. E a gente que fala que tem que encantar. Você falou, quem que vai querer fazer residência? A gente acaba encantando porque a gente está lá porque quer, está lá porque gosta do CTI, gosta do pronto-socorro, gosta da ambulância, do SAMU. Então, assim, quanto mais pessoas que realmente gostam do que fazem, procuram ser boas naquilo que fazem, elas começam a encantar e contaminar outras pessoas, para que a gente tenha, então, um local com pessoas devidamente capacitadas. Eu e é uma falo especialidade de apaixonados, né? Isso, Sabe A uma dúvida? educação ela é importante não só para assistência, mas para gestão. Hoje a gente fala que o Brasil ele vive uma crise crônica
agudizada na saúde. Não é só o Brasil, o mundo inteiro, Sim, mas o sim. Brasil, principalmente, tem uma crise crônica ancorada também nos 3 pilares, que é financiamento, gestão e pessoas. Financiamento, a gente tem um problema grave de que a conta não fecha, né? Gestão, no caso do público, o Estado, em geral, geralmente ele compra mal e ele fiscaliza mal. Aí fica todo mundo tentando trabalhar gestão, trabalhar financiamento e esquece do terceiro pilar, que são as pessoas. A educação é a ferramenta de gestão. Pessoas capacitadas ajudam a gestão, minimizam os gargalos do financiamento. Então, às vezes, o barato sai caro. E, às vezes, se investir em pessoas capacitadas, você melhora a gestão e o custeio dos serviços de emergência. Então, eu acho que a gente tem que ter uma pegada muito forte na educação, porque ela vai permear gestão e assistência. E a gente teve uma experiência dessa recente, né? A última epidemia respiratória, todo ano a gente vive, né? Uma sazonalidade. Sim. E a desse ano foi especialmente Crítica. horrível. Né? Né? Nós tivemos muito paciente grave, assim, e uma gravidade maior do que é habitual para a época, assim, muito tubo, que normalmente a gente segura muito menino em ventilação não invasiva, Muito e esse desfecho ano, ruim, né? muito desfecho ruim, e foi um ano muito difícil. E no meio daquela crise, né, eu não trabalho com gestão, não tenho nenhuma vontade de trabalhar com gestão, porque eu me envolvo demais e não vou dar conta. Mas aí, como eu tô lá todo dia, né, a pessoa da gestão vem falar comigo, o que a gente faz para resolver isso? Falei, cara, é muito fácil resolver seu problema. Contrata emergencista como especialista. Contrata emergencista pediátrico como especialista. Todos os seus problemas vão acabar. Aí tá. Vai contratar? Vamos ver. Aí passava uma semana. Aí já dava mais um tanto de problema. O que a gente faz para resolver? Eu falei, já te falei. Contrata emergencista como especialista que vai resolver seus problemas. Aí passa mais uma semana, e aí foi passando, e aí de repente falou assim, não, agora nós vamos contratar. E abriu acho que 12 contratos, né? Isso, 12 contratos para 9 contratos para emergencista pediátrico, a gente preencheu uns 6, né? E Preenchemos aí 8. Isso. Conseguimos preencher 8 com especialistas em emergência pediátrica com RQE. Não é gente que fez residência mesmo e tudo. E aí, pronto. Cobriu a escala da emergência, não ficou mais aquela briga de que ninguém queria ir dar plantão na sala de emergência, quem queria ficar na baixa complexidade ficou, o emergencista entrou para a sala de emergência e a paz se instalou, e aí logo um pouco depois a sazonalidade acabou também, Pois que nos é. ajudou. Né? E aí eu fico pensando, Clarice, que legal que se a gente pudesse ter esse grupo, né? De ter lá o enfermeiro emergencista Nossa. junto. Não, Em e eu vou termos te de falar. especialidade. O nosso sonho, né? porque o residente de enfermagem que se forma lá, Nossa. É muito diferenciado. você não tem ideia. São pessoas, assim, inacreditáveis. Muitas vezes E vai a gente faz simulação a residência inteira. Pois é. Aí, os residentes de emergência pediátrica junto com os residentes da enfermagem. Então, olha, imagina que equipe Nossa azeitada E para todos ficam trabalhar. falando a É. mesma língua, isso ajuda Sim. muito na transferência de cuidado, Isso. na assistência. Essa multidisciplinaridade é importante. Tem um slide de uma aula minha que é uma orquestra. Eu falo o seguinte, a partitura está ali para todo mundo, que são os protocolos. Né? Eu tenho que ter um maestro, que aí vai depender da situação, o médico, o enfermeiro tem um maestro, Sim. e cada um com o seu instrumento. Né? Então, se a gente seguir a partitura, cada um procurar tocar o seu instrumento da melhor maneira possível e com o maestro, a coisa acontece. Isso. Trabalhar junto, a emergência ela é local de equipe. E a gente tem que começar a treinar junto cada vez mais desde a graduação. E nessa experiência das residências também, trabalhar junto, quem ganha é o paciente e a gente também ganha. Gente, essa nossa experiência lá com a simulação multi, ela Muito é legal, fantástica. né? E eu sinto muita falta de ter um enfermeiro lá Pois como é. facilitador. Alana, muitas vezes, só para pegar esse gancho da Clarice, muitas vezes eles vão fazendo contratos emergenciais, então chegam enfermeiros que não têm experiência, não têm a formação na emergência, e aí muitas vezes a gente recorre mais ao residente ali da enfermagem da emergência, que já está ali em treinamento, já fala a mesma língua, já entende, do Já que tá ao com a gente enfermeiro, na simulação, porque às vezes né? ajuda muito quando já está nessa formação. Só uma né? coisa interessante que vem acontecendo é a curiosidade sobre a residência, né? No campo do multiprofissional e da enfermagem. Então, hoje, muitos residentes e ex-residentes, eles já retornam, mesmo que não estão ali na docência direta, mas nos cursos, nos seminários, nas ligas acadêmicas, né? Não precisa mais da professora Alana. A Abramed Regional Minas Gerais, ela tem um diferencial, né, que assim, por se tratar de uma área, né, multidisciplinar, onde é importante isso,
a Abramed é a Sociedade Brasileira de Medicina de Emergência. Ela é uma sociedade de especialidade da medicina, mas a gente tem participação muito intensa da enfermagem, da fisioterapia, na discussão dos nossos congressos, na discussão da grade do congresso, nos nossos cursos. Essa participação, tem o PHTLS, o ATLS, os cursos de ultrassom, de emergências, sempre com os enfermeiros junto com a gente. Então, ela, apesar de ser uma sociedade de especialidade médica, ela agregou e a gente tem de maneira muito forte na sociedade Isso. a presença do enfermeiro. Na verdade, né, Hernani, assim, ao invés de ser uma sociedade, ela é uma associação, né? E toda associação tem esse perfil de considerar o multiprofissional, porque não tem como atuar de forma diferente. Não tem. Não é natural que seja multi, porque não existe. Não tem, se eu pegar 5 médicos e botar para atender um paciente grave, não vai sair. Não vai ter nenhum Não vai acesso. sair, não vai ter acesso, não vai Não ter. se bobear nenhuma monitorização. É capaz que não consegue nem monitorizar. É né? orquestra com instrumentos faltando. Se não, é banda do Chaves. Exatamente. Gente, assim, acho que esse assunto rende. A gente poderia ficar aqui uma semana batendo papo, podia botar uma cervejinha aqui, Sim, né? fácil. Um torresminho e tal. Água. Mas aí acho que agora a gente já vai caminhando para o final. E aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, assim, para quem está nos assistindo, né? Uma mensagem final sobre a educação no contexto da emergência, né? O que a gente pode fazer de perspectiva para ajudar para quem está nos assistindo, né? O que pode ser interessante aí. Bom, eu deixo como mensagem final que as pessoas não deixem de correr atrás dos seus sonhos, né? E se esse sonho for emergência, que você busque informação, busque conhecimento, desde que quando você entra na graduação. Certamente tem profissionais ali para orientar e hoje nós temos padrões de ouro, né, como a residência na formação. E esse caminho, ele pode ser seguido hoje, né? Então, eu deixo isso, vá atrás, busque por isso, e siga com o medo da responsabilidade, mas não com o medo de alcançar o que você almeja, né? Trabalhar na urgência é muito gratificante, né? A gente tem retornos que são, assim, emocionantes, né? Eu falo que nada foi mais emocionante do que receber na minha defesa de doutorado um paciente que nós atendemos na rua, pelo SAMU, né? De parada cardiorrespiratória, e no processo da coleta de dados, ele e a esposa dele estarem lá assistindo essa defesa e mostrar como que isso modificou a vida deles, né? Então, nós fazemos muita diferença e ela vai além da sala de emergência. Ela vai para as residências, para as famílias e para os amores de todos nós. Bom, mensagem final aqui seria falar para a gente, dentro dessas enormes batalhas que a gente tem na emergência, né, vamos agora fazer essa batalha da educação, né? Aquelas pessoas que podem ensinar, procurem ensinar cada vez melhor, cada vez mais. Então, vamos fortalecer termos emergencistas nas faculdades, como chefiando cadeiras de emergência na graduação. Vamos ter cada vez mais emergencistas sendo preceptores e coordenadores de residência. Então, vamos fomentar para quem ensina, que ensine, e que ensine cada vez melhor. E atrair, encantar o aluno, encantar na graduação, mostrar para ele o que é realmente emergência, mostrar na residência, mostrar nos cursos, quem não pôde fazer residência, que faça os cursos, que se encante e que vá lá para aquela área de atuação maravilhosa e importantíssima, bem capacitado, né? Eu acho que vai ser um jogo de encantamento. Vamos encantar, educar e encantar. Se depender da gente. Educar e encantar. Gabriel, sua Muito mensagem. Bem, que ótimo. Agradecer mais uma vez o convite para ser co-âncora aqui com os nossos entrevistados. Muito obrigado. E reforçar esse papel da paixão que a gente comentou várias vezes no ensino. Eu gosto muito de uma frase que tem do Paulo Freire, que o ensino não pode se dar fora da boniteza. É lindo, porque é isso que vai encantar e que vai multiplicar e que vai... E é realmente encantador. A emergência a gente comenta muito que, no mínimo, a emergência são os 10 minutos mais legais de todas as especialidades, né? Então é um cenário muito complexo, é um cenário muito desafiador e também, por isso, é um cenário muito apaixonante, muito encantador. E treinar nesse cenário é muito importante e é sempre estimulante a gente treinar para dominar esse cenário complexo de sofrimento do paciente que chega lá um total desconhecido. Como que a gente vai entender aquela página em branco que está na nossa frente? Como que a gente vai sistematizar? Como que a gente vai ajudar aquele paciente? Como que a gente vai salvar a vida dele? Como que a gente vai lidar com a complexidade do acompanhante que está ali em sofrimento? Então, toda essa complexidade
é muito estimulante e eu acho que o nosso papel no ensino é passar para frente esse encanto realmente com essa especialidade tão importante, tão bonita que é a emergência. E aí, isso, reforçando o que você disse várias vezes, não é a gente que escolhe é a especialidade que escolhe a gente. Então, quando a gente está lá naquele cenário, sempre fica de olho ali no residente ou no acadêmico que brilha o olhinho. Aí, quando brilha o olhinho, a gente chama depois ali no debriefing e fala: ó, não é a gente que escolhe é a especialidade que escolhe a gente. E se o olhinho brilhou, tem chance. E sempre com responsabilidade. Eu acho que tem que ter educação com responsabilidade. Esse episódio foi uma delícia hoje, né? Conversar sobre esse assunto. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para vocês ficarem sabendo toda vez que tiver um vídeo novo. Curtir o vídeo também para a gente saber, né? Se tá agradando, se não tá. E podem deixar nos comentários sugestões de outros temas e de pessoas que vocês gostariam, né? Que viessem conversar aqui com a gente, que viessem falar sobre esses assuntos, né? Então, assim a gente termina mais um Emergência UAI.